Querido Padre José, pároco aqui desta paróquia, Padre Joel, vigário episcopal para a ação pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Júlio, vigário episcopal para a ação social, política e ambiental, caro diácono Saulo, queridos familiares, autoridades aqui presentes, quero cumprimentar também o Dr. Elton, que se faz presente conosco, todos os representantes de nossas comunidades atingidas, que formam o coletivo dos atingidos e atingidas. Uma celebração muito difícil para nós, para vocês, mas ao mesmo tempo muito necessária, porque a gente precisa de pedir a força a Deus, beber da fonte da palavra, da Eucaristia, para nós avançarmos com a nossa vida. E hoje Deus nos deu de presente uma festa que se chama Conversão de São Paulo. A palavra da liturgia de hoje é conversão, muito propício, né? Vamos pensar nessa conversão a partir da própria experiência de Paulo. Ele mesmo diz que era alguém que perseguia, em nome do legalismo, em nome de uma tradição, um perseguidor dos cristãos, matava, condenava cristãos. E ele é envolvido por uma luz radiosa, que a palavra de Deus diz até que de tão forte que era a luz que ele nem conseguiu enxergar direito. Que luz era essa? A luz de Jesus. Que luz era essa? Vamos repetir? A luz de Jesus. Paulo experimenta essa luz que entra na sua vida e muda profundamente o sentido da sua existência. Ele passa então de ser um perseguidor para ser um proclamador do Evangelho da vida de Jesus. Nós conhecemos muito bem os escritos paulinos, um defensor profundo da graça de Deus. A tua graça é bastante para nos conduzir. O defensor da liberdade cristã. Quem ama não precisa de ter medo. Aquele hino maravilhoso do amor, 1 Coríntios 13, um construtor das redes de comunidades cristãs, o primeiro missionário que foi construindo comunidades na força desse evangelho, na força dessa palavra, nascendo assim uma experiência maravilhosa na força do evangelho de Jesus. Paulo experimentou aquilo de mais sagrado do Senhor. Ele sabia em quem estava confiando e a partir daí viveu a sua vida até ser ele mesmo vítima da perseguição de um império, que também Paulo entrega a sua vida. Hoje nós estamos aqui, meus queridos amigos e amigas, num dia que marcou profundamente, marca profundamente todas as nossas comunidades de Brumadinho e região, toda a bacia do Vale do Paraupeba, com tantas destruições, tantos lutos. Foram 272 histórias arrancadas. Não são números, são histórias. Queremos aqui acolher também hoje a família do Júlio César, que também morreu aqui na mina do Córrego do Feijão, agora no mês de dezembro. Seu irmão Daniel, sua esposa estão aqui conosco. Vejam que essa memória nós a fazemos a partir de pessoas muito queridas e sagradas por nós. Também queremos fazer da nossa voz um grito por justiça. Não pode acontecer isso mais e a vida não pode continuar assim. Queremos que aconteça, inclusive, reparação integral para todos os atingidos e atingidas. E que a gente construa um caminho de ecologia integral. Por isso que essa missa também
traz aqui a marca dessa camisa que carregamos da 2ª Romaria Regional pela Ecologia Integral a Brumadinho, como aconteceu no passado. Esse ano nós repetimos, com todas as restrições impostas por essa pandemia. Como é dificultoso a gente construir uma reunião pequena como essa, mas construímos para marcar com zelo, com coragem, esse caminho que estamos fazendo enquanto sociedade, enquanto igreja, rumo a uma ecologia integral. Por isso eu gostaria de destacar, então, para os nossos dias de hoje, à luz da palavra de Deus que fala de conversão, essa conversão urgente, necessária, não pode demorar, que inclusive é defendida desde o início do magistério de Papa Francisco, quando ele nos presenteou aquele documento Laudato Si, se chama conversão ecológica. Nós precisamos de rever e refazer, ressignificar a nossa relação de irmãos com a nossa casa comum. Não podemos abrir mão disso. Somos todos irmãos e irmãs e habitamos uma casa comum doada para nós por Deus. E tudo aquilo que a gente cuidar, alarga o coração amoroso de Deus. E tudo aquilo que a gente fizer de destruição, volta-se contra nós mesmos e faz o coração de Deus ficar triste. Por isso, nesta celebração, nós queremos chegar aos céus a nossa prece, o nosso louvor pela presença de Deus, no testemunho de São Paulo, da graça que nos envolve, que nos anima, apesar de tanta dor e do nosso luto, Deus vai nos guiando. Mas hoje é dia, então, de selarmos aqui um compromisso, nós que somos uma comunidade de Jesus, que seguimos aquilo que Paulo nos ensinou. E se nós queremos segui-lo de verdade, a gente tem que ter um jeito de viver diferente nessa terra. E por isso nós falamos que conversão ecológica é espantar de nós, de vez, esse inferno que faz com a gente o dinheiro, a ganância, o lucro desordenado, a ganância de poucos, vai fazendo tudo isso. Vai fazendo isso chegar a tantos sofrimentos como nós presenciamos. Brumadinho, Mariana, tantos territórios do Brasil que sangram essas violências impostas por quem só pensa no lucro. E queríamos aqui nessa oportunidade elencar 4 pontos que nós, como defensores do reino de Deus, do Evangelho de Jesus, não podemos abrir mão. Primeiro, que nenhum acordo seja feito por qualquer instância, muito menos pelo nosso estado de Minas Gerais, sem ouvir todas as comunidades que de fato carregam o peso desse crime. Não concordamos, não aceitamos um acordo do Estado de Minas Gerais com a Vale, sem escutar cada comunidade, cada atingido que sofre de fato. Como igreja não aceitamos. Como comunidades também não aceitamos. Por isso nós reforçamos a nossa fé, para defender isso e exigir daqueles que precisam de defender a gente, que foram eleitos inclusive para defender o seu povo, os pequenos, que não se faça um acordo sem escutar os atingidos. Vamos ficar de pé. 12h28.
273 badaladas de nosso sino, um vento que passou entre nós anunciando, quando terminávamos de dizer à luz da palavra de Deus que é preciso buscar conversão, e o ponto básico para essa conversão, o capítulo 1, sem o qual não há conversão nessa sociedade nossa. Que os atingidos sejam colocados no centro de qualquer tipo de decisão e de discussão, e que nós nunca nos esqueçamos das vítimas, das pessoas que morreram. Queria somar a esse grito nosso: para haver uma conversão é preciso não deixar ou não nos continuarmos nos acostumando de que os grandes dominam o nosso território, a nossa vida, e podem fazer o que bem entenderem com a nossa vida, com as nossas casas, com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente. A Vale não pode continuar dominando como ela está dominando a nossa região e Brumadinho. E se nós, como testemunhas desse crime, não mudarmos a nossa vida, isso não vai mudar. Digo, de tudo isso que tem sido feito, uma coisa estranha: os laudos, se a água está poluída, quem faz? A própria mineradora, a própria empresa. Isso é triste para o nosso povo. Quem mata, administra seus territórios. Nós temos que mudar isso. Sim, a nossa água, o nosso ar são poluídos e a gente precisa mudar isso. E o laudo não pode vir de quem está dominando. É simples essa equação, nós sabemos disso. Conversão é defender a vida e a dignidade de todos, inclusive do meio ambiente. Como nos faz falta um rio limpo? Cadê o rio Paraupeba? Ele é obra de Deus. Ali tem vida, tem peixes. Queremos também, por fim, lembrar que a gente sabe que o caminho é longo e difícil, e que, infelizmente, nós vivemos um momento muito favorável a quem tem poder e dinheiro, mas a nossa força não vem de poder e nem de dinheiro. A força vem de nossa fé e da nossa união. Quero convocá-las, então, para esse gesto que nós chamamos de coletivo dos atingidos e atingidas. Porque uma das coisas mais difíceis para nós hoje no território, e vocês concordam comigo, são tantas disputas, tantas narrativas, tantas coisas que às vezes a gente se sente profundamente perdidos. Para que lado nós vamos, o que faremos? Aqui nesse momento eucarístico, ouvindo a palavra, nasce um coletivo, confirma-se um coletivo. Não podemos abrir mão de nossas reuniões, de nossos choros, desilusões, desencantos, mas temos que fazer essa travessia juntos. Por isso, que a celebração de hoje seja para nós também um encontro de irmãos para poder fortalecer a nossa união. Diz a história popular que São Paulo caiu do cavalo, né? O jovem conhece essa história, que São Paulo se converteu porque caiu do cavalo. Eu penso que hoje o poder e o dinheiro estão montados em cavalos tão fortes que não vão cair se a gente não derrubar. E é a força do nosso povo, é a nossa força, construindo esse desejo que Jesus tem do reino de Deus, mas nós não podemos abaixar a nossa cabeça. Custa às vezes a vida, a saúde,
mas é o pouco de nós que nós podemos deixar nessa terra, um testemunho mínimo para as próximas gerações e para o futuro da humanidade. A hora é nossa. Não nos acovardemos, não esperemos soluções que venham de cima. As soluções nascem da força da nossa comunhão fraterna. Por isso, demos as nossas mãos, ainda que seja de forma virtual. Unamos os nossos corações, para que a gente possa construir um mundo diferente. Peçamos a Nossa Senhora, que é nossa madrinha, a madrinha do nosso povo, que foi com Jesus até a hora da sua cruz e aguardou a ressurreição, que ela nos ensina esse caminho persistente. Nós temos que ser persistentes, resistentes. Não vamos compactuar com nada daquilo que roube de nós o testemunho que somos, de um dos maiores crimes socioambientais que aconteceram em nossa história. Não deixemos que ninguém roube isso de nós. Juntamente com tanta gente que está nos acompanhando, através das redes sociais, através da TV Horizonte, de nossa arquidiocese, pelo Brasil e pelo mundo, nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós também já somos, de certa forma, um pouquinho convertidos e por isso podemos fazer como São Paulo. Não ter medo de anunciar o novo. Nós cremos nisso e queremos ir adiante ajudando a nossa sociedade. Que Nossa Senhora interceda a Deus por nós. Que ela ajude cada um de vocês, tão devotos, a superar cada vez mais a dor, para que a gente possa construir caminhos de vida